Bem-vinda, bem-vindo a essa palestra, mas essa palestra do Congresso Online Palco Rosa, nesse Outubro Rosa, em que nós estamos trazendo consciência, luz e soluções diferenciadas para essas questões que envolvem o câncer de mama, câncer de colo de útero. E eu sou uma dessas palestrantes, que está aqui no site, com a palestra A Cura do Feminino, Curando o Mal pela Raiz. Meu nome é Nayayani, eu estou aqui na Índia, você vai ouvir alguns barulhinhos aqui que é do entorno, bem da Índia. E eu vivo aqui já há 2 anos e a maior parte do tempo aqui na Índia. E já venho para cá já há 10 anos, há mais de 10 anos. E eu tô nessa jornada de autoconhecimento, de espiritualidade, de despertar da consciência, conscientemente, mergulhada nisso desde os 19 anos, da forma como eu fui descobrindo isso, porque eu vim de uma família ateísta, então eu tive que descobrir tudo por mim mesma, minha própria experiência. E eu sou muito afortunada de hoje viver aqui do lado do ECAN, para quem conhece, e tá servindo esse fenômeno maravilhoso do orbe dourado, com Krishnaji Pritaji, Amabhagavan. E eu tenho meu próprio trabalho que hoje, como mentora e empreendedora na consciência, e focado principalmente no propósito de vida para homens e mulheres, e no resgate do poder Shakti, o poder inerente, principalmente em mulheres, cura do feminino e o resgate da irmandade entre as mulheres, a favor da vida. Desde vivências, viagens e a própria mentoria individual. E essa palestra, ela está focada em uma palestra curta, uma palestra de 20 minutos, mas eu convido você para essa jornada aqui comigo, Quando a gente fala de cura aqui, nós estamos falando de além de uma cura física, mas que envolve a cura física. Quando a gente está falando curar o mal pela raiz, qual é a raiz desse mal, vamos dizer assim, Então a gente sabe, a ciência mostra de muitas evidências que o câncer, ele é basicamente uma doença que muitas vezes é de origem emocional, A gente sabe disso, é psicossomática, Eu também sou terapeuta psicossomática. E essa origem emocional é o que a gente pode chamar da verdadeira doença. Quando a sua consciência foi traumatizada e você não pôde reparar isso, integrar isso e se tornar inteira de novo. E ficou um buraco na sua consciência que permite que negatividades, pensamentos negativos entrem e que você também não consegue ter um circuito, uma circulação natural e saudável para se auto-reparar e pode juntar um outro buraco com outro buraco e acaba criando um sistema falho, um sistema que não está inteiro, um sistema que acaba não funcionando apropriadamente, o que afeta no funcionamento do seu corpo, o que afeta na formação de uma doença. E o que pode afetar na dificuldade de cura de uma doença. Quando você não endereça, quando você não resolve a origem, ou seja, o problema na consciência, onde ocorreu aquele trauma, aquela dor, algo que você não integrou, fica muito complicado você conseguir curar. Você cura e volta, cura e volta. Por quê? Porque o aprendizado não completou.
Você pode ter uma cura física e depois de um tempo volta. Por quê? Porque você continuou recriando aquele mesmo problema, porque a origem está na consciência. Então, quando a gente fala curar o mal pela raiz, a gente está voltando para a consciência. E quando a gente está falando de cura de feminino, a gente não está falando só de um caso, de outro caso, ou só do câncer de mama, ou só do câncer de útero. A gente está aqui falando de cura do feminino porque é câncer de mama, útero, isso tem a ver com o feminino, mas a doença, o problema, o trauma que você pode ter gerado, ter passado e não integrado, que pode ter gerado esse buraco negro na sua consciência que acabou criando uma doença física, ele pode vir da sua infância, de traumas que você viveu, de não se sentir amado, não se sentir visto, não ter voz, de não ter espaço, de um feminino ter sido muito, talvez menosprezado, maltratado, enfim. Você pode ter tido uma série de coisas que você não conseguiu lidar. Não que o que aconteceu foi alguma coisa específica, às vezes sim teve um trauma real, mas às vezes real, assim, eu digo uma coisa assim, tipo, um abuso real, né, assim, físico, alguém fez um abuso sexual, ou houve sei lá, um abuso, né, tipo, uma pessoa psicopata na família, alguma coisa mais grave. Mas às vezes você pode ter uma família aparentemente super bem, que de repente você, nossa, nunca falaria um lá dos seus pais, sua infância foi maravilhosa, e mesmo assim você tem esse problema. De onde isso vem? Existem lugares na sua consciência que você não conseguiu lidar, que alguma coisa não deu certo para você e você não pôde integrar aquilo, talvez porque você tivesse que ficar tudo bem ou aceitar porque todo mundo é tão legal, mas na verdade alguma parte sua não foi acolhida, alguma coisa sua não foi bem integrada, que você se desconectou tanto disso. E uma das coisas que acontecem e que a gente vê com pessoas que estão passando por esse problema, que passaram por esse problema, né, do câncer de útero, de mama, é uma culpa, muitas vezes, que vem. Se culpar. Tem alguma coisa errada comigo? Que mulher fraca que sou eu? Por que eu estou tendo esse problema? Porque tem a ver com os aparatos femininos. Então, se culpar por ter tido a doença, se culpar por ser uma pessoa que não é saudável, né? Então, eu sou um problema, que problema sou eu, né? E às vezes você culpa a vida, culpa a Deus. Ou se você tem um pouco mais de esclarecimento, sabe que isso é alguma coisa psicossomática, eu tive um trauma, eu tive um casamento muito abusivo que eu não pude superar, e aí, sei lá, depois de 20 anos de casado eu desenvolvi um câncer. Enfim, você culpa a pessoa por ter sido abusiva, você culpa a situação, né? Ou você se culpa, ou você culpa a situação, culpa a pessoa, culpa Deus. Essa culpa, ela acontece muito frequentemente, o que dificulta muito você de amar você mesmo, de conseguir integrar a dor e completar o aprendizado, né? Essa baixa autoestima, ela sempre tem uma origem de algum trauma emocional, né? Essa culpa é só um sintoma. A verdadeira origem é a baixa autoestima, e a culpa faz com que você fique mais dificuldade ainda de ter autoestima, de desenvolver autoestima. Uma coisa acaba alimentando a outra, vira um círculo vicioso e você fica num buraco. Mas a origem de se culpar, dessa não conseguir realmente completar a cura, é uma baixa autoestima que veio de algum trauma emocional, alguma coisa que trouxe uma queda, uma baixa, um abismo na sua consciência, alguma coisa que te põe para baixo, que te puxa para baixo, e você não consegue integrar, você não consegue compreender o que é, você não consegue se perdoar, não consegue perdoar a situação, você não consegue criar conexão onde dói. Onde dói é como se tivesse rompido e não costurou, entendeu? Assim, você teve um corte e o negócio ficou escancarado, não costura, não fecha, não cicatriza. Uma ferida sempre aberta, purulenta na sua consciência, que você aprendeu a usar algumas coisas para não sentir e fica escondendo de você mesmo. Isso acontece muito, nós todos fazemos esse tipo de coisa. E às vezes esse trauma então pode vir da sua infância, pode vir de alguma coisa assim, alguma coisa mais evidente, alguma coisa que não é tão evidente.
Às vezes esse trauma, ele pode se mostrar emocional, que pode acabar gerando esse desequilíbrio que gera uma doença, ele pode vir herdado da sua família, inclusive geneticamente. Vamos dizer, uma dor, por exemplo, de traição, que já vem de gerações, aquela história, homem não presta, ou então mulher tem que ser submissa, ou então, sabe, muitas dores do feminino, principalmente quando a gente está falando desse tipo de... essa palestra pode ser feita, pode ser ouvida por homens e mulheres, todos podem aproveitar, né? E repassar também. Então, assim, essas feridas, elas podem ser herdadas de família. E às vezes acontece com você mesmo alguma coisa nesse sentido, que só fica mais difícil para você sair, porque como a sua família toda tem aquele peso, parece que confirma. E fica difícil de você acreditar numa outra realidade. Você acredita que aquilo é a realidade, aquilo na verdade está te consumindo, está te corroendo por dentro, está te adoecendo. E fica difícil de você se curar, porque você vai precisar meio que se descolar da sua família, você vai precisar se destacar, você vai precisar encontrar uma solução que a sua família não enxerga. Então você vai precisar se diferenciar, você não vai deixar de ser membro, mas é difícil isso, porque você quer pertencer à sua família e parece que pertencer à dor é pertencer à família. Todos esses jogos mentais ocorrem no inconsciente. Então tudo isso deve ser endereçado, deve ser tratado na consciência, para que você possa se curar. A origem, a raiz, né, do problema, tá na consciência, lembrando. Esse trauma também pode vir de um trauma que é de uma comunidade, vamos dizer, uma comunidade religiosa da qual você faz parte, uma comunidade étnica, uma comunidade de gênero, também o fato de ser mulher, né, ou uma comunidade, enfim, vários tipos de comunidade, né. Existe uma dor coletiva dessa comunidade, que pode ser uma dor que pesa para você, e que você reforça, de alguma forma isso é reforçado pelas suas próprias experiências, e aquilo está te consumindo, está pesado, e você está tão acostumado achando que aquilo é realidade, que você nem percebe que aquilo está te adoecendo. Vamos dizer, um preconceito, discriminação, né, racial, de gênero, ou uma religião que tem, por exemplo, muita questão da culpa, do pecado, ou uma religião que é muito discriminada, perseguida, enfim. Então tem uma série de dores que podem vir da comunidade e que acabam reforçando o seu estado de sofrimento, que acaba gerando uma doença. Isso tudo você também deve prestar atenção de onde vem. Tudo isso é origem de sofrimento. E a origem de um trauma que pode gerar uma doença. E essa origem também pode vir da própria espécie humana. A própria espécie humana que estava ali evoluindo e que de repente se percebeu consciente e de repente se percebeu e tem uma dor de se sentir separado da consciência maior. Quando a consciência se percebe dentro de um corpo limitado, a consciência que é una com tudo, ela de repente acorda dentro de um corpo limitado, ela tem um choque. Ela tem um choque de, nossa, que coisa limitada, que coisa, sensação estranha essa experiência física. E isso, na humanidade, existe uma mágoa coletiva da espécie humana com relação à própria fonte, que daí que se destacar e se separar da unidade, tanto que a humanidade está quase criando sua própria extinção, porque ela não se percebe unida a tudo. Então ela deve curar a sua consciência. Então a sua dor, a origem da sua dor pode vir de traumas e de dores que são coletivas da própria espécie. Como é que você cura a consciência? Então, se você tem, seja de onde for a origem principal dessa mágoa, desse trauma, desse nó que criou na sua consciência, que sempre é um complexo de algumas coisas, seja de onde for esse nó, você só vai ter uma cura completa, ou seja, que não vai voltar de novo o mesmo problema, quando você resolver essa questão dentro de você. Quando você, a sua consciência, ela conseguir enxergar aquilo com totalidade, compreender e ter uma aprendizagem, um aprendizado com aquilo, né? De fato, aconteceu o aprendizado. Você integrar e voltar a ser inteiro.
fechou o ciclo, virou a página. Aquilo lá você consegue observar e ele não te afeta mais. E você já é capaz de curar outra pessoa, de ajudar outra pessoa a se curar, porque você achou o caminho. Então, essa cura na consciência, ela precisa acontecer para que você possa ter uma cura completa. Não hesite em pedir ajuda de trabalhos profundos de cura de consciência. Claro, você pode pedir a minha ajuda, eu sou mentora na consciência, mas existem várias outras pessoas. E qualquer pessoa que você sinta conexão, confiança, que você sinta confiança, é a pessoa certa. Mas essa confiança é uma confiança, não que a pessoa vai passar a mão na sua cabeça, não é uma pessoa que ela vai ficar só entendendo o que você sente. Você sente confiança, que a pessoa tem luz, a pessoa tem luz da consciência para atravessar essas limitações, para realmente te ajudar a ir para a próxima fase da sua vida. Conecte-se com você. A boa notícia é que por mais que existam todos esses buracos, essas dores, essas feridas, a vida tem toda a cura dentro de nós, dentro dela. Ela sabe se curar. Quando a gente está falando de mal do feminino, uma doença do feminino, do aparato feminino, a gente deve olhar para o coletivo feminino e não se sentir envergonhada de uma doença que na verdade é coletiva, está na consciência humana de homens e mulheres, que está na história da humanidade. Houve uma desconexão. A gente se sente culpado muitas vezes porque a gente se sente, onde é que eu me desconectei da vida? Onde é que eu me desconectei que eu não consigo me conectar mais? Onde é que eu me desconectei de mim mesmo que eu não consigo estar inteiro de novo? Estar saudável. Essa desconexão, não se culpe, porque ela foi gerada ao longo de uma história humana. Isso não significa que não é para você se responsabilizar pela sua cura. Só se você se responsabilizar é que você vai se curar. Mas não se culpe, porque isso é muito antigo. Isso faz parte da nossa aprendizagem enquanto espécie. Perceba dessa forma. Em algum momento, em dado momento, as mulheres tinham muitos poderes de se conectar com a natureza, de curar, de se conectar com o espírito, da sua própria beleza, sua própria sexualidade, sua própria sensualidade ser exaltada como algo sagrado, que sustenta a vida, que inspira. E em dado momento, houve um certo abuso, uma mulher se sentiu superior e houve uma dor nos homens de se sentirem inferiores. Eu estou falando de pré-história. E em dado momento, quando existe uma alternação da consciência do feminino e do masculino regendo a consciência humana, a consciência do planeta, então quando o feminino estava ali, depois desceu, foi o masculino que veio, houve uma necessidade de vingança e de revanche, de retomar esse poder e essa dignidade que o homem sentiu que ele perdeu. Que foi inconsciente também do feminino de fazer isso, descobriu um monte de coisa e se sentiu superior. Foi um engano, né? Que também veio de uma história mais profunda lá atrás, que eu não vou nem entrar aqui, mas vocês me conhecendo mais a fundo, eu vou poder trazer isso melhor. Eu vou gravar um vídeo no YouTube que explica tudo isso direitinho. Mas, de todo modo, o que acontece é que houve essa revanche, que foi esses 400 anos em que mulheres foram queimadas, torturadas, perseguidas por serem mulheres, impedidas de fazer as suas práticas de conexão com a natureza, de cura, impedidas de se reunirem enquanto mulheres e tratadas como demônio com sua própria sexualidade. A própria sexualidade foi demonizada, né? E elas foram perdendo contato com o seu poder natural, elas foram perdendo contato consigo mesmas. 400 anos, uma mulher não podia estar do lado da outra, era uma ditadura. E a mulher perdeu a conexão uma com a outra, umas com as outras.
podia mais se conectar, que era... Né? E a mulher deixou de ter valor. O valor dela era do homem que a possuía. E o valor que ele desse a ela. Não só o valor do homem, mas o valor que ele desse a ela. Algumas mulheres de sacerdotismo, mas eles acabaram virando, nessa sociedade patriarcal, do que a gente hoje chama do masculino tosco, masculino tóxico, elas acabaram virando prostitutas, também renegadas, para poder manter de alguma forma o seu poder, por não poder se submeter. Mas a maior parte se submeteu, porque é muito, 400 anos, né? Forçadamente. E o valor dela, submetido a um homem, a mulher esqueceu que ela é algo sagrado, que serve a vida. E começou a achar que ela não tem valor, começou a acreditar, né? E que ela serve ao homem. Um homem desconectado, um homem que se sentiu magoado, um homem que hoje o que a gente tem como resultado disso é a misoginia, esse ódio oculto e disfarçado que nem o homem sabe de onde é a origem está lá atrás. Quando ele não foi acolhido, quando ele não teve seu lugar de pertencimento, seu lugar de honra. Mas aí também não adianta essa violência dessa revanche toda, né? Que agora o feminino está ressurgindo. O feminino está ressurgindo e não pode ressurgir com dor. Ele precisa curar a sua ferida, senão já era a humanidade. A chance que a gente tem nesse mundo são mulheres curadas, restabelecendo a ordem da vida, tá? Assim a gente vai conseguir. Mas isso é papo para outra palestra, outras vivências. Podem contar comigo para saber sobre isso. Bom, continuando a nossa historinha, que é a nossa história humana, as mulheres então acharam que serviam ao homem, esqueceram que servem à própria vida, esqueceram do próprio valor. E começaram a competir umas com as outras, porque eu não tenho valor, não tenho lugar, se não for do lado de um homem. E tem que ser o melhor homem. Quando as mulheres começaram a competir umas com as outras, isso não é natureza das mulheres, isso começou a acontecer por conta desse processo que eu expliquei, tá? Que isso é uma distorção que acaba com a perpetuação da vida de forma saudável, porque para vida se perpetuar, o elo é necessário. Isso é o feminino. Então, o elo é necessário entre as mulheres, a favor da vida. Essa competição é o maior mal que existe. A gente não tem o nosso lugar na irmandade feminina. Isso é terrível. E não dá o lugar para a irmã. Quando a gente boicota a irmã, a gente está boicotando a vida. O que acontece? Nós perdemos toda essa consciência e a gente se desconectou, se foi submetida. Ok, depois de muitos séculos dessa submissão, queima dos sutiãs. As mulheres retomaram o poder, só que o poder no mundo ele estava estabelecido como algo masculino. E as mulheres queriam provar que podiam também ter esse poder, esqueceram do poder, né, feminino e se masculinizaram, se desconectaram da sua essência feminina. E aí essa desconexão. Então a mulher ela se desconectou dos próprios ciclos, o útero. Ela se desconectou da sua natureza cíclica. Ela se desconectou de como lidar com isso, como ser isso. Então ela adoece. Ela se desconectou da sua capacidade de doação. E se tornou dura, rígida, linear. Ela ela perdeu a capacidade de se auto-regenerar e se auto-curar, da compaixão, e começou a criar bloqueios emocionais muito poderosos, muitas vezes disfarçados, que geraram então problemas, essa psicossomática, enfim, nos seios. Então, a gente tem aqui a origem real de todo esse problema que está na consciência e que está além dos seus próprios traumas emocionais dessa vida, mas tem a ver com um coletivo feminino, gente, tá? Um coletivo a consciência coletiva feminina. Então isso deve ser endereçado, isso deve ser tratado
tratado na raiz, tratado na origem, que é na consciência. Mas a boa nova, então, a boa nova qual é? A vida é a comunhão desse feminino e masculino, né? Aquela comunhão sagrada se perdeu quando o masculino quis a revanche. Ele deixou de ser um beija-flor que comunga com a flor, ele passou a ser uma espada cortante que machuca, né? E o que aconteceu? Essa desconexão entre feminino e masculino nos desconecta da própria natureza, que é a própria comunhão disso. E a natureza está presente aqui agora. Ela está presente na nossa respiração. Nós respiramos com o universo. Nosso coração bate em comunhão com a vida. Então, conecte-se com você. Como você se sente escutando tudo isso? Coloque a mão no seu coração. Respire profundo e devagar, gentil, sentindo. Quantos insights isso não abre dentro de você? Sobre você mesmo, sobre a vida, sobre as suas relações. Escute sua alma. Assim, você se conecta com a vida que tem a capacidade e a sabedoria universal de se regenerar e se autocurar. Lembre-se, na natureza esses princípios estão em equilíbrio. Eles só se desequilibraram na consciência humana. Então, se você se conectar com essa natureza e sentir e perceber, você vai aprender as lições, obter as suas respostas e curar a sua consciência. Dê esse tempo para que a sua alma possa se regenerar, para que você possa renascer uma nova consciência. Você nunca será a mesma após isso. E nem é para ser. A sua cura é a cura de todos. Então o universo está a favor da sua cura. Mas você precisa se